Olá, caro estudante do Beabá Exatas, tudo bem? Seja bem-vinda e seja bem-vindo hoje a mais uma aula aqui do nosso curso de Cálculo 1. Hoje nós vamos dar continuidade aqui na nossa playlist sobre limites laterais. E aí a gente vai estar resolvendo esse determinado limite, onde eu estarei, primeiramente, antes de fazer as contas, a gente vai interpretar esse determinado limite, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E aí depois a gente vai atacar matematicamente, tá bom? Bem, observe aqui que essa função aqui dentro, o que a gente está querendo estudar? Quando a gente estuda limite, a gente quer saber como é que essa função se comporta quando x se aproxima do número 6. Essa é a ideia quando a gente estuda limite, é estudar o comportamento de uma determinada função quando x ele está se aproximando de um certo valor. Então, às vezes, o limite ele pode existir, ele pode não existir, tá bom? Então, tem várias análises que a gente vai dar continuidade depois. Mas, verifique aqui, ó, que logo de início, quando a gente começa a estudar limites, a gente pega simplesmente o x, a tendência do x aqui, a gente substitui, faz as continhas, dá um certo número aqui, finito, e aí você vai lá e, olha, limite de uma constante é a própria constante, fechou, resolvido o exercício. Então, logo de início, quando a gente aprende, a gente faz isso. Só que aí, observe que, se eu fizer isto, se eu botar x tendendo a 6, se eu botar 6 aqui embaixo, eu vou ter 6 menos 6, esse resultado aqui embaixo vai dar 0, né? Problema. Se eu colocar 6 aqui em cima, ó, 6 ao quadrado dá 36, menos 7 vezes 6 dá 42. Então, vai dar aqui menos 6. Se vai dar menos 6 com mais 6 é 0. 0 dividido por 0, isto é uma indeterminação. E aí você pensa assim, Robson, então, o que eu tenho que fazer para eliminar esse termo que está dando problema? Tá, beleza. Geralmente a gente fatora aqui o numerador, e ao fatorar o numerador, a gente vai simplificar para ver se em cima, né, no numerador, tem o termo que está atrapalhando aqui embaixo. Nesse caso é o x menos 6, correto? Mas se tiver aqui em cima o x menos 6 e eu vou cancelar, observe que aqui eu tenho x menos 6 elevado à quinta potência. Então, essa função de segundo grau, eu tenho quantas raízes? 2. Aqui, ó, x menos 6 com expoente 5, está mostrando para mim que ela tem uma raiz, né? 6 é raiz de multiplicidade 5. Então, mesmo se eu tiver um x menos 6 aqui em cima e eu simplificar aqui embaixo, no lugar do 5 vai ficar o 4, ou seja, continua o x menos 6 aqui embaixo. Então, não dá para a gente eliminar esse x menos 6 aqui. A não ser que aqui em cima, ao fatorar, eu vou ter x menos 1 vezes x menos 6, e esse 5 aqui não tem na jogada. Aí eu teria x menos 6 em cima, cancela com x menos 6 embaixo, e aí iria sobrar só uma parcela sem ser fração, e aí eu retiraria a indeterminação, né? É assim que a gente iria fazer. Mas nesse caso eu não consigo fazer isso. Não dá. Aí entra, então, o motivo da gente fazer o estudo dos limites laterais. Então, Robson, como é que essa função se comporta ao fazer o estudo quando x se aproxima tanto pela direita quanto pela esquerda? Será que o limite vai existir? Então, vamos ver aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é estudar o comportamento do sinal da função. Então, eu tenho essa função aqui, onde eu vou chamar o meu numerador, eu vou dar um nome para ele, e o denominador eu vou dar um outro nome para ele, tá? Então, aqui em cima, essa função de segundo grau, eu vou chamar de g de x, tá? E aí a gente vai fazer o estudo dos sinais dessa função aqui. Bem, função de segundo grau, como é que eu descubro as raízes? Fórmula de Bhaskara. E ao calcular a fórmula de Bhaskara, a gente coloca, então, uma linha horizontal aqui, que representa o eixo x. E aqui eu coloco, então, as raízes dessa determinada função que a gente está estudando aqui. Isso aqui você pode fazer usando fórmula de Bhaskara ou soma e produto, ou da maneira mais simples que você saiba resolver. Beleza, então colocando aqui as raízes 1 e 6, agora eu vou construir o gráfico. Então, o gráfico aqui eu tenho de uma parábola, e aí o que a gente já aprendeu, né? Ou seja, você já estudou aí no teu curso de funções, onde todos os valores acima do eixo x fornecem para mim imagens positivas.
e abaixo fornece imagens negativas, ou valores para a função y, né? Geralmente que é o nome que você quer utilizar. Mas veja aqui, ó, antes do x, para valores menores que 1, eu vou ter uma imagem positiva. Valores acima do número 6, eu vou ter uma imagem positiva. E valores entre 1 e 6, ou seja, 1 menor que x, menor que 6, vão gerar para mim uma imagem negativa. Então, este é o comportamento do sinal dessa função aqui, g de x. Beleza? Muito bem. E o meu denominador? O denominador a gente vai estudar também. Mas observe que o denominador eu tenho x menos 6, né, dentro do parênteses, elevado a 5. Então, x igual a 6 é uma raiz dessa função de multiplicidade 5. Então, como é que a gente vai fazer o gráfico dessa função? A gente coloca a determinada raiz, né? Ela é a única que a gente tem aqui para gerar zero. E aí, a gente traça aqui a linha horizontal, que é o eixo x, e agora a gente vai construir o gráfico. Então, depois do eixo x, a gente faz essa curvinha aqui. E antes do eixo x, a gente faz essa curvinha aqui. Beleza? Então, este é o gráfico dessa função x menos 6 elevado a 5. Bom? Muito bem. Antes do 6, ou seja, valores menores do que 6, vão gerar para mim aqui, ó, uma imagem negativa. E depois do 6, eu vou ter aqui, então, uma imagem positiva. Veja que para qualquer valor aqui, ó, na frente do 6, ou à direita do 6, vai gerar aqui um ponto, onde se eu colocar o eixo y aqui, eu vou ter uma imagem nessa parte aqui de cima. Então, por isso que aqui fica tudo positivo. Beleza? Bem, se você já conhece o gráfico da função x ao cubo, por exemplo, esse gráfico ele parece muito com o gráfico da função x ao cubo. E aí, cada vez que você vai aumentando o grau, né, aumentando o expoente, o tipo de gráfico é muito parecido. O que vai diferenciar do x ao cubo, do x a 4, do x a quinta, assim sucessivamente, é que você vai observar que essa região aqui é que vai ficar mais inclinada um pouquinho, tá bom? Então, você pode pegar aí na internet qualquer gráfico, qualquer site, né? Onde você pode construir o gráfico dessa função de forma gratuita e online aí para você, tá? Não é o nosso foco aqui ensinar passo a passo. Isso aí a gente vai estar estudando no nosso curso de derivadas, onde eu vou estar trabalhando com máximos e mínimos e ponto de inflexão. Beleza? Bem, vamos aqui, ó. Então, agora o que eu vou fazer com esses dois resultados? Eu vou fazer um diagrama, onde nesse diagrama eu vou pegar esses sinais e eu vou colocá-los nessa parte aqui, ó, né? Eu vou fazer a análise, né, deles. Então, eu vou botar aqui, ó, g de x, eu vou colocar o comportamento do sinal aqui. H de x, vou colocar o comportamento do sinal aqui. E essa última aqui, nesse último espaço, eu vou colocar a análise da função g de x dividido por h de x. Tá bom? Então, quais são os valores que eu coloco aqui? Eu vou colocar as raízes, né? Bem, lembrando que x igual a 6 não é raiz dessa função. Ou seja, raiz é... Bem, é melhor falar, né? X igual a 6 não faz parte do domínio dessa função. E é isso que eu deveria ter falado, né? Não faz parte do domínio. Porque se eu botar x igual a 6 aqui, ó, vai gerar uma indeterminação. Tá? Bem, então aqui a gente vai colocar os sinais, né? Na função g de x, ó, entre 1 e 6 eu tenho uma imagem negativa. Antes do 1 e depois do 6 eu tenho uma imagem positiva. Tá aqui, ó. Beleza? A função h de x, depois do 6 eu tenho imagem positiva. E antes eu tenho uma imagem negativa. Ó. Depois do 6, imagem positiva. Antes do 6, imagem negativa. Beleza? Tá, mas aí eu quero a divisão entre elas. Então, observe agora o que eu vou fazer. Você vai pegar, ó, mais dividido com menos, vai gerar menos. Menos dividido com menos, vai gerar mais. E mais dividido com mais, vai gerar mais. Bacana? Tá, pois bem. E agora, Robson, como é que eu vou dar continuidade na minha análise? Espera aí, ó. O limite que a gente está estudando
é próximo de qual valor para x? Próximo de 6, né? Ah, então tá bom. Então, eu vou focar nessa região aqui, ó. Ou seja, para x próximo de 6, eu vou focar naquela região ali que você está vendo. Então, para poder estar analisando ali, ó, naquela região próximo de 6, vamos analisar aqui o diagrama de sinais próximo dessa região. Então, observe aqui, ó. Limite quando x tende a 6. Espera aí, o que está acontecendo com esta função antes do ponto em análise, que é x igual a 6, né? Então, x tendendo a 6, está vendo que tem um sinal de menos bem aqui? O que significa esse sinal de menos? Significa que eu estou analisando o comportamento da minha função antes, valores menores do que 6. E observe aqui, ó, que antes do número 6, aqui, ó, eu tenho uma imagem positiva. Então, isto significa que antes de 6, ou seja, quando x se aproxima de 6 pela esquerda, só observar esse sinal de menos aqui, ó, pela esquerda, o meu resultado tende a mais infinito. Então, veja, ó, deu positivo aqui, ó, na análise de sinais, correto? Então, significa que o limite dessa função, quando x tende a 6 pela esquerda, tende a mais infinito. E como é que eu faço a análise agora pela direita? Como é que eu identifico? Está vendo aqui, ó, x tende a 6 e tem um símbolo de mais aqui, ou seja, valores maiores do que 6. Então, aí eu vou estudar valores à direita do número 6. Tá bom? Então, veja que aqui, ó, eu tenho o resultado do sinal da função em análise, deu um resultado positivo. Então, significa que o limite desta função, quando x tende a 6, para valores depois ou à direita do número 6, tende a mais infinito. E quando a gente estuda os limites laterais, quando a gente tem que os limites laterais, quando x tende a um certo valor, tanto pela esquerda quanto pela direita desse determinado valor, se os resultados são iguais, isto significa que o limite desta função, quando x tende a 6, ele existe. E nesse caso, observe que os limites laterais eles são iguais. Então, iguais a mais infinito, geram o mesmo resultado. Então, o limite dessa função existe e ele tende a mais infinito. E para ficar mais visível, bem bacana para você aí, ó, olha só o gráfico dessa função que a gente está estudando. Veja aqui, ó, eu tenho 10, 8, 6. Ó, 6 bem aqui, ó, nessa determinada assíntota vertical aqui, ó, em rosa, tá bom? Aqui é o número 6. E veja, antes do número 6, olha só o que acontece com o sinal da função, o comportamento dela, ó, aqui em verde. Tá vendo que tende para mais infinito? E quanto deu o resultado anterior? No limite lateral à esquerda, deu mais infinito. Então, tá aí, ó, o gráfico mostrando para você. Valores à direita do número 6, olha só, à direita, né? Aqui, ó, do número 6. Qual foi o resultado que deu antes para a gente? Deu mais infinito. Olha o que acontece com a função aqui, ó, quando eu me aproximo de 6 pela direita, a minha imagem tende a mais infinito também. Então, isto significa que o limite dessa função, quando x tende a 6, tende a mais infinito. Veja que os limites laterais tendem para o mesmo resultado, para mais infinito. Beleza? Então, espero que você tenha gostado aí desta aula e também das explicações que foram dadas aqui passo a passo para você, tanto matematicamente quanto numa conversa no início para te ajudar na interpretação e também graficamente. Legal? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e um grande abraço para você. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Até a próxima aula.